meu povo! Como que vocês estão? Bom, vamos direto ao ponto. O assunto do vídeo de hoje é eclipses. A gente vai falar um pouquinho sobre eclipses, sobre como eles funcionam, e aí eu vou trazer algumas orientações importantes sobre esse período que acontece todos os anos, tá? Então vamos lá. Sempre que uma lunação acontece perto dos nodos, e se você não sabe o que são os nodos, tem um vídeo no meu canal explicando sobre isso. Então, sempre que a gente tem uma lunação perto dos nodos, a gente tem um eclipse, tá? Então, o eclipse, ele é um alinhamento perfeito entre o Sol, a Lua e a Terra. Então, quando a gente tem esse alinhamento entre Sol, Lua e Terra, a gente tem um eclipse. Tá? Existem dois tipos de eclipse: o eclipse solar e o eclipse lunar. Eclipses solares, né? Ou seja, um eclipse do Sol, acontece sempre que a Lua nova está a mais ou menos 18 graus dos nodos, né? Então, quanto maior a proximidade, mais completa é a ocultação daquele astro, tá? Então, sendo assim, um eclipse solar ele pode ter várias intensidades. Um eclipse solar ele pode ser um eclipse total, quando ele está muito perto do nodo, e aí a Lua cobre completamente o Sol. Ele também pode ser um eclipse parcial, quando a lunação se dá num ponto um pouco mais afastado do nodo, e aí a Lua cobre apenas uma parte do Sol. E um eclipse anular, que é um caso bem especial quando a Lua está um pouco mais afastada da Terra. E assim, aquele diâmetro aparente, né, que fica ali ao redor, no momento em que a Lua e o Sol se encontram, como a Lua está mais afastada da Terra, a bordinha, né, o diâmetro, fica aparente. E aí ele cobre só a parte central do Sol, né, deixando a parte periférica do Sol aparecendo, como se fosse um anel de luz, tá? Como a Lua é menor que o Sol, essa sombra atinge só alguns pontos, né, do globo terrestre, tá? O que faz com que os eclipses eles sejam visíveis em lugares específicos e em outros não. Então você já deve ter percebido que alguns eclipses, por exemplo, são vistos aqui no Brasil, né? E outros não. E a gente sempre tem ali as informações se vai ser visível ou se não vai ser visível, tá? Vamos lá, então. Já um eclipse lunar, ele acontece numa lua cheia, né? Quando a Terra projeta a sua sombra sobre a Lua, ocultando-a. Isso também se dá quando a lua cheia ocorre a menos de 12 graus, mais ou menos, de um dos nodos, tá? Um eclipse lunar, ele também tem três tipos distintos, né? Podendo ser um eclipse lunar total, quando a Lua atravessa totalmente a sombra da Terra. Um eclipse lunar parcial, quando a Lua atravessa uma parte só da sombra da Terra, e o eclipse de penumbra. Esses normalmente não são visíveis da Terra. Então, astrologicamente falando, eles têm menos peso de importância, já que a visibilidade é uma premissa importante para uma análise astrológica. Então, um eclipse que é visível, ele tem um peso de importância muito maior do que um eclipse que não é visível. Isso vale também quando ele é visível aqui no Brasil, né? Então, por exemplo, se um eclipse é visível no Brasil, ele tem mais relevância para o Brasil, para nós que residimos aqui. E se você mora fora do Brasil, né, você precisa conferir se existe essa visibilidade, né, do eclipse para o seu país, tá? Eclipses ocorrem sempre em séries de 18 meses, então a cada ano ocorrem pelo menos 4 eclipses, 2 solares e 2 lunares. Como eles envolvem, né, o desaparecimento momentâneo de um dos luminares, né? Ou seja, o sumiço ou do Sol ou da Lua, a partir da nossa perspectiva, e os luminares, eles representam a vida, né? Eles representam a fonte da vida, né? O Sol e a Lua. O Sol, por exemplo, representa o pai, a Lua representa a mãe, o Sol representa o nosso inconsciente, a Lua inconsciente, tá? Então, a visibilidade para a astrologia, ela é muito importante, tá? E como eles ocorrem, né, nesse ocultamento, nesse desaparecimento momentâneo dessas figuras, né, luminares, eclipses têm natureza nefasta e podem ser lidos, né, com apreensão, como prenúncios, né, presságios de desgraça, mas nem sempre representam catástrofes, principalmente quando a gente está falando de uma interpretação natalícia, ou seja, né, do mapa natal, do mapa de um indivíduo, tá? Eclipses, inclusive, têm mais relevância dentro de uma análise de astrologia mundana. Eles marcam, sim, pontos de virada, mudanças, né, muito rápidas, muito súbitas, tá? Principalmente dentro de uma perspectiva política e social. Então, eles podem também estar muito ligados a catástrofes naturais, né? Incêndios, quedas de líderes e de governos, terremotos, maremotos, né? Coisas realmente ligadas ali, por exemplo, à força da natureza, né? Coisas das quais a gente não controla, tá?
Ou seja, são marcos realmente de mudança de processos transitórios que normalmente a gente acaba tendo, né, algum tipo de impacto. Outra coisa, a ênfase também está ligada à visibilidade. Então, de novo, onde é visto, existe mais impacto. Já para a astrologia natal, a gente precisa sempre do mapa de referência para analisar o impacto de um eclipse. E o mapa de referência é o mapa do indivíduo. Então, uma das coisas que precisam ser, por exemplo, analisadas dentro do mapa de um indivíduo é qual é o eixo que vai acontecer a série de eclipses, né? Se existem planetas próximos aos graus onde vão acontecer os eclipses também, e se esses eclipses fazem algum aspecto com planetas dentro do mapa pessoal. Lembrando que nodos não fazem aspectos, mas recebem. Então, dependendo do mapa pessoal da pessoa, pode ser que acabe tendo ali, né, uma conversa, que são os aspectos, né, seja uma conversa desafiadora ou fluida, tá? Em relação aos assuntos que os eclipses vão acabar tratando, tá? Eclipses lunares estão ligados à lua cheia. Então, eles estão ligados também a todo esse trabalho em relação às nossas emoções, a nossa sensibilidade, a nossa forma de sentir, né? Como a gente se sente em relação a algo, tá? E a forma como a gente se relaciona também. E lembrando, relacionamentos não são só relacionamentos afetivos. A gente se relaciona com pessoas, com o meio, com a nossa rotina, tá? E os eclipses solares, eles estão mais ligados a um processo de consciência, tá? Então, os eclipses lunares, eles estão ligados a um ponto de culminação de algo, né? Já que a gente está falando de uma lua cheia. E os eclipses solares, eles estão mais ligados a novos começos dentro daquela área específica onde o eclipse está acontecendo. Mas a gente precisa lembrar que eclipses são a ocultação, né, do luminar. Então, as coisas não são óbvias de cara, né? Elas são muito processuais, principalmente dentro de um eclipse solar, que o assunto todo se desenvolve ali ainda por 6 meses, tá? Então, na lua nova, por exemplo, o eclipse não tem luz visível, né? E isso é muito importante de ser levado em consideração dentro de uma análise astrológica. Outra coisa, a gente precisa entender que é literalmente um processo, né? Os eclipses acontecem em séries por causa disso. Então, as coisas não são súbitas, né? Elas vão esclarecendo ali no caminhar desse processo. Tá? Um eclipse traz aprendizados, crescimento, traz coisas boas? Traz. Mas isso pode vir realmente através de processos difíceis, decisões que precisam ser tomadas, né? E às vezes a gente está ali meio que evitando, né? Empurrando com a barriga, não querendo tomar essas decisões. Então, eclipses são, sim, né, processos importantes de tomada de decisão. Bom, é isso, né? A gente está se despedindo de uma série de eclipses no eixo de Touro e Escorpião e caminhando para a série atual de eclipses no eixo de Áries e Libra. E aí, lembrando, né? Áries e Libra são signos cardinais, estão muito ligados ao início, né? A essa questão da autonomia, da iniciativa, de ir lá e fazer e tomar decisões, e aí ter essa coragem, né, de dar o impulso. Então, muito provavelmente a gente vai acabar vendo, né, algumas movimentações, principalmente em relação a essas áreas do nosso mapa e as áreas de regência. Então, você já precisa saber, por exemplo, o Nó do Norte está apontando para Áries, né? Então, onde está Marte no seu mapa? Porque é esse Marte que comanda a área de Áries. E onde você tem Vênus, né, que comanda a área de Libra. Outra coisa, a gente, sempre que eu falo em processos de eclipses, de nodos, a gente precisa ter muito em mente de que, por mais que se diga que o processo de nó do norte e nó do sul, né? O nó do norte é para onde a gente caminha, o nó do sul de onde a gente se desprende. Isso é muito básico e muito superficial. Primeiro que às vezes a gente não tem que se desfazer de, tipo, excluir da nossa vida. Não é isso. A gente precisa aprender a lidar, né, com aquilo que já é comumente conhecido, dentro do nosso contexto de vida, principalmente, mas a gente precisa saber como essas áreas conversam entre si. Então, por isso que é tão importante saber onde está Marte, onde está Vênus, se eles fazem aspectos, em que áreas eles estão. Isso vai acabar aprofundando muito mais o seu conhecimento. Não só sobre os eclipses, né, mas sobre todo esse movimento e esse grande marco de mudanças que os eclipses normalmente trazem. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Espero que tenham esclarecido, né, as dúvidas sobre como funcionam os eclipses. Se tiverem dúvidas, coloquem aqui nos comentários. Ou vocês podem mandar para mim lá no meu Instagram, @camilanascimento.astrologia. A gente se vê em breve. Um beijo. Tchau, tchau.